começar a gravar. Agora vai começar. Eu fui lá na Val, ontem, agora Vamos lá, então. Tá gravando agora. Então, o que eu falei antes aqui, que não ficou gravado, é só em relação à aula passada, é só verificar o link da aula anterior lá e assistir. Vamos lá. Então, imagine aqui, ó, por exemplo, exercício 99, ele fala: calcular o número de termos da PG em que a razão é 1/2 e o primeiro termo é 6.144 e o último termo é 3. Então, ó, que simples utilizar a expressão. Deixa eu pegar a caneta aqui. Então, se eu tenho lá, ó, vou fazer aqui na parte de cima, esse exercício aqui que eu vou fazer, o 99, eu resolvi ele aqui em cima. Deixa eu separar aqui. Então, vamos fazer ele aqui, ó. Eu vou ter, então, que o AN vai ser igual o A1 vezes a razão elevado a N menos 1. É isso que ele está dizendo na expressão aqui do lado, que eu acabei de mostrar para vocês, ó. Deixa eu voltar ali. Isso aqui, ó. A n é igual a 1 vezes a razão elevada a n menos 1. Esta é a do termo geral, tá? De uma progressão geométrica. Então, nós vamos aqui, ó. Observe, a n é o último termo que está sendo analisado. É o termo que você quer encontrar. Então, geralmente, eu coloco ele como o último da progressão. A1 é o primeiro termo. Então, ó, o último termo, o primeiro termo, o último termo, e o que aqui aparece aqui é o que de quociente. Nesse caso é a razão. Então ele deu 3 incógnitas e só resta encontrar o n, que é o expoente, que é o número de termos. Então eu substituo aqui, ó. O AN é o último termo, então é 3. O A1 é o primeiro termo, então 6.144, vezes a razão, que é 1 sobre 2, elevado a n menos 1. E aí agora a gente tem que fazer a operação aqui. Tem que trabalhar com esses valores. O 6.144 vai passar para o outro lado. Negativo. Oh, perdão, vai passar dividindo. Deixa eu... Sem espaço para resolver aqui. Vou fazer aqui. Ficou pequenininho, mas pelo menos não me atrapalha agora mais fazer. Depois eu amplio de novo ali. Então, o que nós temos que resolver é esse cálculo aqui. Ok. Então, ó, eu vou pegar aqui esse valor, então vai ficar 3 dividido por 6.144. E isso vai ser igual a 1 sobre 2. Aí eu tenho que utilizar a regra de potenciação aqui, ó. Eu posso tanto deixar desse jeito aqui, como eu posso utilizar a regra de potenciação. Primeiro eu vou tentar fazer isso daqui. Alguém está com a calculadora na mão aí? Faz aí 6.144 dividido por 3. Deixa eu ver se eu encontro a minha aqui. Daí nós vamos simplificar por 3 esse negócio ali para ver se dá certo. Então, 6.144 dividido por 3. Dá 3? Ó, 2. 2.048 dá, né? Eu vou dividir o de cima e de baixo. Aqui, ó. 2.048, é. Isso, eu divido o de cima por 3 e o de baixo por 3 para ficar mais fácil a nossa vida aqui. Então aqui vai ficar 1 sobre 2.048. Isso é igual. Aqui eu vou até manter o n-1, nem vou mudar aqui. O expoente é n-1, continua n-1. Então aqui vai ficar 1 sobre 2 elevado a n-1. Aí o que nós temos que fazer? Fatorar esse 2.048. Eu vou fatorar aqui do lado de cá. Ó. 2.048. Vamos fatorar ele. Por 2 dá 1.024. Por 2, 512. Por 2, 256. Por 2, 128.
por 2,64, por 2,32, por 2,16, por 2,8, por 2,4, por 2,2, por 2,1. Então, 2048 é a mesma coisa que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 elevado a 11. Então, eu venho aqui, eu tenho agora 1 sobre 2 elevado a 11, que vai ser igual a 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Mas eu escrever 1 sobre 2 elevado a 11 é a mesma coisa que escrever 1 sobre 2 elevado a 11, porque 1 elevado a qualquer valor é 1. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. E agora as bases são iguais, ó. Eu tenho 1/2 dos dois lados. Olha lá, ó, eu tenho 1/2 e 1/2, o que eu posso fazer? Cancelar as bases e resolver os expoentes, porque a incógnita está no expoente. Então, como as bases são iguais, é uma igualdade, as bases são iguais, eu esqueço as bases e resolvo os expoentes. Vou fazer aqui do ladinho, então. Os expoentes são 11 é igual a n menos 1. Ou posso escrever já direto, n menos 1 é igual a 11. Então, n vai ser igual, o menos 1 vai passar positivo, vai ser igual a 12. Então, qual que era a pergunta do exercício? Qual é o número de termos? O número de termos, então, da progressão é 12. É isso que ele estava dizendo lá, ele estava perguntando. Então, qual é o número de termos? O número de termos é 12. Esse daqui, 79. Não, 79 não, 80, né? Qual que eu estava fazendo? Agora eu perdi aqui. Descendo aqui. Não era o 90? Isso. Não, era aqui. É o 99 que eu estava fazendo. Esse aqui, ó. Calcular o número de termos de um APG que tem razão 1/2. O primeiro termo é 6.144 e o último é 3. Então é isso, pessoal. Um exercício para usar a formulazinha aqui, ó. Para usar o AN igual a 1 vezes a razão elevada a n menos 1. Então é claro que no exercício eu posso pedir para vocês encontrar o AN, mas para encontrar o AN, então o exercício vai ter dado o A1, vai ter dado a razão, vai ter dado o N. Mas aí vocês têm que fazer alguns exercícios aqui para aprender a utilizar essa fórmula do termo geral. Copiada aí. Então, vamos seguir em frente. Ok. Então, a interpolação geométrica eu não vou cobrar o básico do básico aqui para vocês, aí só para a gente fazer a revisão. Aí aqui a soma dos termos de PG finita. Então, quando eu quero fazer a soma dos termos de uma PG finita, eu vou utilizar aqui, ó. Aparece aqui, ó, soma dos termos. Então, a soma dos termos, ela sempre vai ser dada por essa expressão aqui. Eu vou resolver um exercício para vocês depois, ó. Essa daqui. Eu posso utilizar tanto esta daqui, quanto esta daqui. O resultado vai ser o mesmo. Na primeira, ele está dizendo assim, a soma dos n termos, né, de uma PG finita pode ser dado por A1 vezes a razão elevada a n menos A1 dividido pela razão menos 1. Isso daqui é com o A1. Ó. Aparece o A1 aqui e o A1 aqui. Agora eu posso também utilizar essa outra, ó, AN vezes a razão menos A1. Então, o que muda da primeira para essa segunda aqui é o A1 vezes a razão elevada a n. E na segunda eu vou ter AN vezes a razão. Na primeira, eu preciso de incógnitas a menos. Ó, eu preciso de menos incógnitas. Eu tenho menos incógnitas variáveis aqui. Ó. Eu tenho o A1 e a razão e o n. Nessa de baixo aqui, eu vou ter o AN, a razão. Na verdade, vai ter o mesmo número de incógnitas, porque aqui eu vou ter o AN, a razão e o A1, que é 3. E na de cima eu vou ter o A1, a razão e o n, que é o expoente. Qualquer uma das duas dá certo.
É claro que tem exercícios que é mais fácil já usar a direta de cima e tem exercícios que é mais fácil usar a direta de baixo. Mas aí depende do probleminha. Então, o que eu tenho que identificar no exercício é quais incógnitas eu tenho nele, para depois saber qual é a fórmula que eu vou utilizar. Lembrando que as fórmulas vocês vão ter em mãos para fazer a prova, então não tem problema. Por exemplo, essa daqui, ó, vamos resolver o exercício 111. Calcular a soma das 10 parcelas iniciais da série 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 8. Ele quer as 10 parcelas. Então, eu tenho o A1, vou destacar aqui primeiro, destacando aqui em cima. Ó. Eu tenho o A1, que é igual a 1. Tá aqui. Qual é a razão? A razão é você pegar o termo que está à frente e dividir pelo anterior. Então, se eu pego 1/2, que é o segundo termo, e divido por 1, todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, eu posso falar que a razão é igual a 1/2. E o número de termos é o que ele quer somar. Ele quer somar quantos termos? 10. Então, 10 é o n. O número de termos é 10. Então, nesse caso aqui, ó, eu já posso usar essa de cima aqui, ó. Posso usar essa expressão. Vou fazer aqui na frente, ó. Então, a soma dos 10 primeiros termos vai ser igual o A1, que é 1, vezes a razão, que é 1/2, elevado a n. E o n vale 10. Menos o A1, que vale 1, dividido pela razão menos 1. Então, a soma dos 10 primeiros termos vai ser igual. Lembrando que a gente está fazendo esse daqui, ó, esse exercício 111. A soma dos 10 primeiros termos é... Eu tenho 1 vezes a potência. Então, 1 não altera ninguém. Então, esse 1 eu desprezo ali já, porque ele não altera o resultado. Então, eu resolvo aqui 1/2 elevado a 10, que dá 1024. Então, dá 1 sobre 1024. Menos 1 dividido por 1/2 menos 1. Faço o mínimo múltiplo comum. Isso daqui vai dar menos 1/2. O resultado aqui, né, da soma de 1/2, no caso, subtraindo 1, né, de 1/2, sobra menos 1 sobre 2. Agora aqui é regrinha básica das operações ali. Fazer o mínimo múltiplo comum e depois passar dividindo. Vou fazer aqui, ó, soma dos 10 primeiros termos vai ser igual. Eu tiro o mínimo múltiplo comum aqui no de cima. O mínimo múltiplo comum é 1024, porque embaixo do 1 não tem ninguém. Então fica 1024. 1024 dividido por 1024 dá 1 vezes 1, continua sendo 1. 1024 dividido por 1, porque não tem ninguém embaixo aqui do 1, então é 1. Dividido por 1 vezes 1 vai dar 1024. Isso tudo dividido por menos 1 sobre 2. Fiquei sem espaço aqui para resolver agora. Hein? Vou diminuir aqui o zoom de novo para poder resolver. Aí não me atrapalha aqui. Ok, agora eu posso fazer aqui do lado. Então, resolvendo ali, ó, eu vou ter a soma dos 10 primeiros termos vai ser igual. 1 menos 1024 dá menos, no caso ali, 1023. Dividido por 1024. Esta é a parte que está em cima aqui, ó. Isso tudo dividido por menos 1/2. Na divisão de frações eu faço o quê? Eu mantenho a primeira, faço vezes e inverto a segunda. Então fica menos 2 sobre 1. Então a soma dos 10 primeiros termos será igual. Observe, eu tenho menos vezes menos. Menos vezes menos dá mais.
eu tenho 1023 vezes 2 e 1024 vezes 1, mas eu posso simplificar ali antes de multiplicar, então é mais fácil simplificar. Ó. Eu posso dividir esse daqui por 2 e dividir esse daqui por 2. Eu posso simplificar cruzado porque é uma multiplicação. Logo, nós vamos obter o resultado. 2 dividido por 2 dá 1. 1024 dividido por 2 dá 512. Então fica, como eu falei antes, né, menos vezes menos dá mais, então vai sobrar 1023 em cima, porque vai ficar 1023 vezes 1, que é o resultado aqui, né, da simplificação. Então, 1023 menos 1023 vezes menos 1, que vai dar mais 1023. E embaixo, o resultado da divisão dá 512, 512 vezes 1, dá o próprio 512. E aí nós temos o resultado, então, da soma dos 10 primeiros termos. Então, eu fiz o exercício para vocês saberem que posso cobrar uma formulazinha dessa daí. Deixa eu apagar aqui. Ok, então, essa é a soma dos termos de uma APG finita. Mas, se for infinito os termos, como que a gente faz a soma dos termos infinitos? É mais fácil ainda. Quando a soma vai para o infinito, nós não temos o último termo, porque quando a soma vai para o infinito não existe o último termo. Mas eu só posso calcular a soma dos infinitos termos de uma PG quando este número também tende a zero. Eu vou explicar aqui uma sequência. Ó. Vamos observar aqui. Ó. Deixa eu ampliar aqui. Ó, esse exercício 121. Nesse exercício 121, todos os itens aqui, ó. Eu tenho lá, primeiro, ó, o item A, 2. Ok. Depois 2 dividido por 5. Então ele diminui. Quando eu vou dividindo por 5, ele vai dividir em 5 partes. Vai dar 0,4. Aí depois 2 dividido por 25. Depois 2 dividido por 125. Depois vai ser 2 dividido por 625. E assim por diante. Então, cada valor que passa aqui, ó, o que acontece? Para cada valor que vai passando aqui, que vai aumentando aqui nessa progressão, ele vai tendendo a quem? Ele tende a zero. Porque se cada vez você divide mais, se cada vez que passa ali os termos você divide mais, ele tende ao valor zero. Esta é a ideia aqui. Então, toda vez que uma sequência tende a zero, ela nunca vai ser zero, mas ela tende a zero. Nós utilizamos a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica. Então, como vocês podem observar aqui, ó, a soma vai ser igual a quando o n, né, o número de termos, tende ao infinito, é o que está dizendo aqui. E aí nós utilizamos apenas essa parte aqui, ó, não preciso ficar escrevendo o limite ali, não. Eu só escrevo que a soma dos n termos, né, quando esse n tende ao infinito, eu posso colocar até direto, já colocar a soma dos infinitos termos, vai ser igual a 1 sobre 1 menos a razão. Então, 1 menos a razão. Então, vou voltar lá, vamos fazer esse item A ali. Vou fazer ele aqui do lado. Então, lá no item A, eu quero fazer a soma dos infinitos termos. Então, vai ser o A1 dividido por 1 menos a razão. Ok, então, a soma dos infinitos termos para o item A vai ser igual. Quem é o A1? O A1 é 2. Dividido por 1 menos a razão. Quem é a razão? A razão é você pegar o termo que está à frente e dividir pelo anterior. Então, ó, vou fazer aqui em cima. A razão vai ser, por exemplo, 2 sobre 5 dividido por 2. Eu mantenho a primeira fração, faço vezes e inverto a segunda. Se eu simplificar 2 com 2, então vai sobrar 1 quinto. Esta é a razão desta progressão geométrica aqui, dessa primeira aqui, do item A. Então, aqui vai ficar 1 menos 1 quinto. Então, a soma dos infinitos termos vai ser igual a 2 dividido. Aí eu faço o mínimo múltiplo comum,
vai dar 5 menos 1, vai dar 4 sobre 5 aqui. Aí eu faço o quê? Peraí. Deixa eu tirar aqui da frente. Ok. Então, ó, eu vou ter lá então que a soma dos infinitos termos vai ser igual a 2 vezes, aí eu inverto a segunda fração, mantenho a primeira e inverto a segunda. 5 sobre 4. Desculpa que ficou feio aqui, mas dá para colocar o resultado. Então eu posso simplificar ainda o 2 com o 4. Se eu divido 2 por 2 dá 1, se eu divido 4 por 2 sobra 2, então o resultado aqui da soma dos infinitos termos é 5 sobre 2. É o que vai sobrar aqui. Então, de certa forma, para resolver quando são infinitos termos é mais fácil do que quando são finitos. Os infinitos é mais fácil de fazer a soma. Então, eu estou fazendo essa revisão geral. Vocês façam pelo menos um exercício de cada tópico desse daqui que eu passei para vocês. Para fazer quando eu tenho 3 termos e eu não conheço os 3 termos. Para fazer com 3 termos, quando o exercício dá os 3 termos e pede para encontrar só o valor de x. Façam um exercício da fórmula do termo geral. Façam um exercício, pelo menos, ali da soma dos finitos termos de uma progressão geométrica. E faça pelo menos um dos infinitos termos de uma progressão geométrica, a soma dos infinitos termos. É isso que eu vou cobrar desta parte de progressão geométrica. Aí nós temos aqui o capítulo, vamos gastar uns 15 minutinhos aqui, pelo menos para fazer o início aqui, senão a gente não termina essa oferta esse ano. Então aqui, ó, matrizes. Vamos relembrar o que é a matriz. Então, capítulo 4. Matriz é toda e qualquer sequência de números que é escrito em linha e coluna. Então, quando você estabelece uma ordem para uma tabela, né? Você faz uma distribuição ali na tabelinha em linhas e colunas. E aí, quando nós colocamos, então, o parênteses ou colchetes, como está ali, quando nós escrevemos essa tabela, né, de números, dentro do parênteses ou do colchetes, nós chamamos isso de matriz. E aí nós determinamos a ordem da matriz também. Então, essa daqui é uma matriz 2 por 3, essa daqui de baixo é uma matriz 3 por 2, que é a ordem dela. Por quê? Primeiro vem a linha, e depois a coluna. Então, observe aqui, ó, vocês têm uma, duas, então 2 linhas. E colunas tem uma, 2, 3 colunas. Então, é uma matriz 2 por 3, porque primeiro vem a linha, depois a coluna. Então, o 2 é linha, o 3 é coluna. Na de baixo aqui, eu tenho uma matriz 3 por 2. Então, é porque eu tenho 3 linhas, ó, 1, 2, 3. E aqui eu tenho 2 colunas. Então, essa primeira parte é só para vocês relembrarem, então, o que é uma matriz e como que eu estabeleço a ordem de uma matriz, que é linha e coluna. Aí depois ele fala aqui, né, que eu posso ter uma matriz linha. Isso daqui eu chamo realmente de matriz linha. Por quê? Porque só tem uma linha. Ela tem 4 colunas, mas só tem uma linha. Aqui no exemplo 4 eu tenho uma matriz coluna, porque só tem uma coluna, daí eu posso chamar ela de matriz coluna. Mas ela tem 3 linhas, ó, 3 linhas e uma única coluna. E o último aqui eu tenho uma matriz 2 por 2, 2 linhas, 2 colunas, e quando isso acontece, quando o número de linhas e o número de colunas é igual, eu digo que a matriz é quadrada. Então esses são os nomes aí para se relembrar. Matriz linha, matriz coluna, matriz quadrada e matriz retangular, daí de acordo com a ordem ali que o exercício vai dar. Lembrando que sempre a ordem quando aparece é linha e depois coluna. Ok, deixa eu ver aqui, ele faz a representação, ele apresenta ali matrizes especiais. As matrizes especiais é aquelas que eu acabei de dizer ali, né? Matriz linha, quando só tem uma linha, matriz coluna, quando só tem uma coluna.
E aí ele também apresenta aqui matriz nula. O que é uma matriz nula? Matriz nula é quando todos os números de dentro dela é zero. Então é isso, uma matriz nula. Aí ele apresenta aqui também, para termos de conhecimento, para utilizar depois lá em determinantes, como nós vamos fazer, saber o que são as diagonais. Ó. Esses que estão circuladinhos aqui com a bolinha, né? Estão com um círculo aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, esse e esse número aqui, eles formam a diagonal principal. Diagonal principal. Já o que está dentro aqui desse paralelogramo, esse daqui, é a matriz, perdão, é a diagonal secundária. Então, o que está em vermelho, diagonal principal, o que eu coloquei ali de azul é a diagonal secundária. Ok. Bom, então aqui ele coloca numa matriz de ordem 3, e eu coloco a diagonal principal e a diagonal secundária. Aqui embaixo ele apresenta uma matriz de ordem 4, 4 por 4. Mesma coisa, diagonal principal, os que estão circulados e o que estão dentro do paralelogramo aqui é a diagonal secundária. Aqui ele apresenta o que é uma matriz triangular. Então, matriz triangular é quando formam-se zeros acima e abaixo da diagonal principal. Então, olha aqui, ó, eu corto aqui, eu separo a diagonal principal e aí eu tenho aqui um triângulo. É por isso que ele chama de triangular. Não vai ficar bonitinho aqui, mas é um triângulo. Vou fazer ficar reto esse trem. Essa é a ideia, de formar um triângulo. Aqui também. Então aqui, ó. Entenderam? Ó, fica um triângulo acima e um triângulo abaixo. Só destaque aqui para vocês entenderem por que ela recebe o nome de matriz triangular. Então, uma matriz triangular é aquela que abaixo e acima da diagonal principal formam-se um triângulo de zeros. Essa é a ideia aqui, para receber esse nome. Vamos aqui. Aí nós temos uma outra matriz aqui, que ela recebe um nome especial, que é a matriz identidade, ou matriz unidade. O que uma matriz identidade, ou como aqui está sendo chamada matriz identidade, ela tem como característica? Ela tem como característica que só a diagonal principal, essa diagonal principal, ela é formada pelos números 1. Então é 1, 1, 1, 1, e o restante é 0. É isso que importa. Você olha aqui, ó, olhou a diagonal principal, só tem número 1, e o restante é 0, nós classificamos ela como matriz identidade ou matriz unidade. Entendido? É só isso. Esta é a nomenclatura aqui, matriz identidade ou matriz unidade, como ele destaca aqui. E ela é formada por 1 na sua diagonal, ó, só tem um elemento 1, 1, 1 na diagonal principal, e o restante dos elementos é igual a 0. Bom, aí ele apresenta a primeira definição. Às vezes eu dou um exercício desse, os alunos não conseguem fazer. Eu vou dar um exemplo ali melhor daqui a pouco. Porque ele diz por definição aqui, ó, quando que duas matrizes são iguais. Né? Igualdade de matrizes. Quando que existe a igualdade de matrizes? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Ok. Então, aqui ele apresenta até mais, ele dá mais exercícios aqui. Eu vou falar da igualdade de matriz nessa aqui de baixo. Vou resolver ela primeiro, depois eu volto nos outros. Quando que duas matrizes são iguais? Duas matrizes são iguais quando elas têm a mesma ordem. Ó, aqui é 2 por 3, ó, duas linhas, 3 colunas.
Essa daqui é 2 linhas e 3 colunas. Então, a ordem é igual, a ordem é a mesma. Porém, para que elas se tornem iguais, cada elemento na sua posição respectiva tem que ser igual. As duas matrizes são iguais quando exatamente todos os valores são iguais. Então, para que essas matrizes sejam iguais, ó, por exemplo, o 4 e o z tem que ser o mesmo valor. Então, z tem que ser igual a 4. Já posso até colocar aqui, ó, para que elas se tornem iguais, z tem que ser 4. Aí, se eu olhar aqui, ó, eu tenho 5. E aqui, eu tenho 5t. Então, 5t tem que ser igual a 5. O 5 que está multiplicando o t passa dividindo. T tem que ser igual a 1. Então, já encontramos o z, encontramos o t. Aí, se eu olhar aqui, t ao quadrado e t, eu não consigo resolver, né? Eu vou colocar t ao quadrado é igual a t. Mas eu já sei que o t vale 1, né? Então, 1 ao quadrado é 1. E o t valendo 1, então aqui vai ser 1 ao quadrado, que vai dar 1, e aqui também fica 1. Então, eu não preciso resolver isso daqui, não. Já resolvemos antes, já está certo. Aí, o que faltou aqui? Faltou determinar o valor de x e o valor de y. Vamos resolver isso aqui, ó. Dá para resolver com isso, ó. 2x é igual a x. Quando que 2x é igual a x? Vamos fazer aqui, ó. 2x é igual a x. Então, 2x vai ser igual. Perdão, igual não, eu já vou passar ele aqui, ó. Ele está positivo do outro lado, ele passa para cá negativo. E isso fica igual a 0. 2x menos x dá quanto? X. X tem que ser igual a quanto? 0. Então, já encontramos mais um valor. X tem que ser igual a 0. Isso, 2 vezes 0 é 0 e x ali substituindo por 0 também vai ser 0, fica igual ao valor. X ao quadrado, né? Se o x é 0, então 0 ao quadrado é 0 e o x trocando por 0 também fica igual. Então, para manter a igualdade, eu tenho que respeitar essas condições. E por último aqui eu tenho o y. O y tem que ser igual a 3. Pronto, e acabou, porque não tem mais cálculo a se fazer. Então, para que isso daqui seja verdadeiro, ó, para que essa igualdade seja verdadeira, significa que o z tem que ser igual a 4, o t tem que ser igual a 1, o x tem que ser igual a 0 e o y tem que ser igual a 3. Duas matrizes só são iguais se e somente se todos os elementos forem iguais, sem exceção. Deixa eu ver aqui. Eu costumo cobrar isso daqui também, então acho que é válido pelo menos fazer isso daqui. Montar as matrizes, ó. Ele fala assim, construir as seguintes matrizes. Vamos construir as matrizes. Olha essa primeira aqui. Qual é a condição para resolver, para montar essa matriz A? Essa matriz A é uma matriz 3 por 3. Então, a matriz A é uma matriz 3 por 3. Devo lembrá-los aqui, ó. Então, eu tenho uma matriz A, 3 por 3, que vai ser igual, então, primeira linha e primeira coluna. Então, primeira linha e primeira coluna vai ser o elemento A1, 1, porque primeira linha e primeira coluna. Depois eu vou ter o elemento A1, 2. Por que 1, 2? Porque é a primeira linha e segunda coluna. Depois o elemento A1, 3. Por quê? Porque é a primeira linha, terceira coluna. Depois nós vamos colocar na segunda linha, então vai ficar A2, 1, porque é a segunda linha, primeira coluna. A2, 2, porque é a segunda linha e segunda coluna. A2, 3, porque é a segunda linha, terceira coluna. Por último, eu vou ter o elemento A3, 1, terceira linha, primeira coluna. O elemento A3, 2, terceira linha, segunda coluna. E o elemento A3, 3, terceira linha, terceira coluna. Então, isso daqui, ó, que está aqui, ó, isso daqui que está escrito aqui, AIJ 3 por 3, é aquilo lá que eu fiz ali, ó. A11, A12, A13, A21, A22 e A23. Depois A31, A32 e A33. Agora que eu abri esse cálculo aqui, fica melhor para enxergar quem são os valores. Olha como é que vai ficar a matriz.
O que ele está dizendo aqui? Ó? Que cada elemento A e J vai ser igual a 1 se o I for igual ao J. Onde que o I é igual ao J? Aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês. Ó, o I é igual ao J aqui, ó. Só aqui. Ó, o I e o J, 1, 1. O I e o J, 2, 2. O I e o J, 3, 3. Somente na diagonal principal eles são iguais. No restante, ó, o I e o J aqui é 2 e 1, depois 2, 3 e 1, 3 e 2, 1 e 2, 1 e 3 e 2 e 3. Então, eles são diferentes. E aí eu respeito essa condição aqui, ó. Se eles forem iguais, eu coloco 1 no lugar do A, 1 ali, por exemplo. Se eles forem diferentes, eu coloco 0. E aí nós podemos montar a matriz. Então, a matriz A, que é uma matriz 3 por 3, eu nem preciso colocar aqui mais 3 por 3, porque eu já representei ela. Então, a matriz A, ela vai ser igual. Olhem aqui, ó. A11 é igual. Então, eu coloco 1 no lugar. A12, o 1 e o 2 são diferentes, então eu coloco 0 no lugar. A13 é diferente, então eu coloco 0. Depois, na segunda linha, A21 é diferente, coloco 0. A22 é igual, coloco 1. A23 é diferente, então é 0. Depois, na terceira linha, A31, diferente, então coloca 0. A32 é diferente, coloca 0. E depois A33, então é igual, coloca 1 no lugar. E aí formam uma matriz, e formam uma matriz identidade. O mesmo procedimento vocês podem utilizar e fazer aqui o B. Certo? Então, espero que vocês anotem aí, depois vai estar gravado aí certinho, como foi feito o A, vocês podem fazer o B. Porque vai que eu peço na prova para vocês fazerem ali, né, uma matriz como essa, e depois, é lógico, se eu pedir, eu vou pedir para fazer, além de construir a matriz, vocês vão aplicar as operações, né, multiplicação ou soma. Aqui, adição de matrizes. A adição de matrizes é a mais fácil que tem. Mais fácil do mundo. Para fazer o cálculo aqui com matrizes é a adição. Por quê? Porque basta somar os seus respectivos. Só existe, e detalhe, hein? Prestem bem atenção, só existe soma de matrizes quando elas são de mesma ordem, elas têm que ter a mesma ordem. Só existe soma de matrizes quando elas têm a mesma ordem. Por quê? Ó, vou fazer com cores diferentes aqui para vocês terem. Ó. O primeiro elemento tem que ser somado com o primeiro elemento. O segundo elemento da linha tem que ser somado com o segundo elemento da linha. O terceiro tem que ser somado com o terceiro da primeira linha. Aí depois na segunda linha, eu tenho lá que o primeiro elemento da segunda linha tem que ser somado com o primeiro elemento da segunda linha, né? Primeira coluna, segunda linha. Aí o segundo com o segundo. E o terceiro com o terceiro. Ficou colorido aí para ficar melhor para enxergar. Então, cada elemento tem que ser somado com o seu respectivo. Logo, nós vamos ter o quê? Que 1 mais 4 é 5. 2 menos 1 é 1. 3 mais 1 é 4. 4 menos 4 é 0. 5 mais 0 é 5. E 6 menos 6, né? Porque é 6 mais menos 6. Então, eu faço jogo de sinal, né? 6 mais menos 6 dá 6 menos 6, que é 0. E aí nós chegamos ao fim do cálculo. Eu não preciso mostrar isso daqui, ó. Isso daqui eu faço mentalmente. Não precisa ficar aparecendo esse cálculo aqui, não. Na soma. Mesma coisa para esses outros exemplos, olha. Mesma ordem, ó. É 2 por 2. Então, o outro também tem que ser 2 por 2. E aí você faz direto, ó. 7 mais 0, 8 mais 1, 9 mais 2 e 9 mais 3. E aí vai dar o resultado lá no final, lá 7, 9, 11, 12.
se eu tenho uma matriz coluna, ó, 5, 11, 3 quartos, somada com outra matriz coluna, 1, menos 2 e 3, então eu faço 5 mais 1, que dá 6, 11 somado, 11 mais menos 2, então vai fazer jogo de sinal, vai ficar menos 2, 11 menos 2 dá 9, e 3 quartos somado com 3, eu tenho que fazer mínimo múltiplo comum, vai dar 15 quartos. Aqui ele dá uma definição de soma de matrizes, né? Que a ordem da soma não vai alterar o resultado da matriz. Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui ele diz o seguinte, ó, definição aqui, né? Dado uma matriz qualquer ali, uma matriz A, chama-se de oposta, né? Uma matriz oposta a matriz que quando somada a esta primeira dá zero. Então, oposta é inverter o sinal. Quando eu falo assim, ó, eu tenho uma matriz A, escreva a oposta de A, é quando você pega e multiplica todos os elementos da matriz por menos 1. Olha aqui, ó, aqui está 1, na matriz oposta é menos 1. Na primeira, no A, aqui está 2, na matriz oposta é menos 2. Aqui na primeira está menos 3, na oposta vai inverter o sinal, vai ficar mais 3. Aqui está 4 sobre 5, positivo, inverte o sinal, fica menos 4 sobre 5. Isto é matriz oposta. Então, eu tenho uma matriz, a oposta a ela é só mudar o sinal. Aqui ele dá outro exemplo de subtração, né? Soma, no caso, de matrizes. E então eu vou parar por aí e peço para vocês fazerem pelo menos uns 2 exercícios de soma. Aí na aula de semana que vem eu falo sobre... na aula de semana que vem eu vou terminar o capítulo de matrizes, na verdade, né? Já vou explicar todo esse capítulo de matrizes, produto de matrizes aqui. E quero explicar rapidinho determinantes também, porque daí a gente tem determinantes de sistemas lineares, para a gente fazer a primeira provinha. Combinado? Então, o que eu quero que vocês façam aí, né, pessoal, para valer a pena essa oferta, porque senão vocês só querem ganhar nota e não colaboram com o professor, não querem fazer nada. Professor, como vai ser a prova? Google Forms. Beleza. Tá? Do mesmo jeito que nós fizemos a outra de estatística. Então, eu vou preparar as questões e vou mandar para vocês, mas, por favor, né, estudem o mínimo. Eu estou pedindo para o mínimo daí. Então, na primeira provinha vai ter o quê? Progressão aritmética, progressão geométrica, matrizes, determinantes e sistemas lineares. Certo? Então, me Certo. despeço de vocês. Prova bem facinha, né? Sempre. Sempre não. Provas minhas são todas fáceis. Ah, com certeza, né, prof? Sempre, sempre. Então, até segunda-feira aí pro pessoal aí que eu tenho aula. Só o Igor, né, que eu não tô dando aula agora. Mas é só na reoferta mesmo. Os demais aí nos vemos Sorte segunda. dele. Que maldade, pô. Né? Segunda-feira estamos juntos novamente. Tchau aí, um Tá bom. abraço. Tchau, prof. É. Bom final de semana, galera. Igualmente aí, igualmente. Bom Vou final de dormir semana. muito. Isso, para quem pode, aproveite. Tchau. Tchau, prof.